Olá, meus nobres. Bem-vindos de volta ao canal Espadas e Cinzas. Hoje vou contar a história de Ellen, uma mulher comum que trabalhava em uma das tabernas mais movimentadas da Inglaterra medieval. Mas esta não é apenas a história dela. É a história de como era realmente a vida dentro das tabernas na Idade Média, longe dos contos românticos e das lendas heróicas. Através dos olhos de Ellen, vocês vão descobrir os perigos, os segredos, as intrigas e a dura realidade de quem trabalhava servindo cerveja e comida para viajantes, mercadores, soldados e criminosos. E como ela acabou descobrindo uma conspiração que poderia custar sua vida. Se você quer conhecer o lado sombrio e real das tabernas medievais, fica comigo até o final, porque essa história vai te surpreender. Nossa história se passa no ano de 1348, na cidade de Winchester, sul da Inglaterra. O Barril Quebrado era uma taberna de 2 andares localizada próxima ao mercado central, o que garantia movimento constante desde o amanhecer até bem depois da meia-noite. Ellen tinha 23 anos quando nossa história começa. Ela trabalhava ali há 5 anos, desde que ficou viúva. Seu marido, um ferreiro, havia morrido em um acidente. Sem família e sem dote, suas opções eram limitadas: mendigar, prostituir-se ou encontrar trabalho. O Barril Quebrado foi sua salvação, mesmo que fosse uma salvação amarga. O dia de Ellen começava antes do amanhecer. Ela dormia em um pequeno quarto no sótão, dividido com outras 2 mulheres que também trabalhavam na taberna. Acordava com os primeiros raios de sol para ajudar a preparar o desjejum. Mingau de aveia, pão de centeio, queijo duro e cerveja fraca, sempre cerveja. Na Inglaterra medieval, até crianças bebiam cerveja, pois a água frequentemente estava contaminada. O dono da taberna, um homem corpulento chamado Thomas Blackwood, era um homem de negócios astuto. Ele sabia que uma taberna bem localizada podia ser uma mina de ouro, mas também sabia que precisava de mulheres trabalhando para atrair mais clientes. Ellen e as outras recebiam um salário miserável, alguns poucos centavos por semana, comida e um lugar para dormir. Era pouco, mas era sobrevivência. O trabalho era brutal. Ellen passava até 16 horas por dia servindo bebidas, levando comida pesada, limpando mesas pegajosas de cerveja derramada e vômito, esvaziando penicos, lidando com bêbados agressivos e mãos que tentavam tocá-la sem permissão. As mulheres que trabalhavam em tabernas ocupavam uma posição social ambígua. Não eram consideradas prostitutas, mas também não eram vistas como respeitáveis. A taberna servia principalmente 3 tipos de bebida: cerveja comum, cerveja forte e vinho barato importado da França. A comida era simples, mas farta: ensopados de carne com legumes, pães, queijos, tortas de carne, arenques defumados. Nos dias bons, Thomas conseguia carne de porco ou carneiro. Nos dias ruins, ninguém perguntava exatamente que tipo de carne estava no ensopado. Os clientes eram uma mistura perigosa. Mercadores gordos que negociavam lã e tecidos, sempre desconfiados de serem roubados. Soldados que voltavam de campanhas com moedas no bolso e violência nos olhos. Peregrinos a caminho de Canterbury, buscando um lugar barato para passar a noite. Ladrões, trapaceiros, fugitivos e, ocasionalmente, nobres menores disfarçados, buscando diversão longe dos olhos da corte. Ellen aprendeu rapidamente as regras não escritas de sobrevivência. Nunca olhar nos olhos por tempo demais, nunca ficar sozinha com um cliente, sempre manter uma faca pequena escondida na manga, saber quando sorrir e quando se fazer invisível. Ela viu outras mulheres que não aprenderam essas regras desaparecerem ou aparecerem dias depois no rio, inchadas e silenciosas. Em uma noite típica de sexta-feira, quando a taberna estava especialmente cheia, Ellen experimentou o tipo de situação que toda mulher que trabalhava ali temia. Um soldado bêbado, recém-chegado de uma campanha na Escócia,
Decidiu que ela deveria sentar em seu colo. Quando Ellen recusou educadamente, ele a agarrou pelo braço com força suficiente para deixar marcas roxas. O que aconteceu depois ilustra perfeitamente a realidade das tabernas medievais. Ninguém interveio imediatamente. Os outros clientes olharam, alguns riram, outros simplesmente continuaram bebendo. Não era problema deles. Thomas, o dono, só apareceu quando percebeu que a situação poderia resultar em móveis quebrados, não por preocupação com Ellen, mas com seu inventário. Brigas eram tão comuns no barril quebrado que Thomas mantinha um porrete de carvalho atrás do balcão. Pelo menos uma vez por semana, alguém puxava uma faca por causa de uma aposta perdida, uma mulher disputada ou simplesmente porque estava bêbado demais para controlar a raiva. Ellen aprendeu a reconhecer os sinais, o silêncio súbito antes da explosão, o modo como os homens seguravam suas canecas antes de usá-las como armas. A violência não era a única ameaça. Doenças se espalhavam rapidamente em ambientes fechados e sujos. A taberna raramente era limpa adequadamente. O chão de terra batida absorvia cerveja derramada, sangue, urina. Ratos corriam livremente à noite. Piolhos e pulgas eram companheiros constantes. Ellen tinha visto doenças de pele horríveis, febres que matavam em dias, feridas que apodreciam porque ninguém sabia como tratá-las adequadamente. O pagamento era outro problema constante. Thomas frequentemente esquecia de pagar no final da semana ou deduzia custos inventados. Um copo quebrado, uma refeição extra, um pedaço de sabão usado. As mulheres tinham pouco recurso legal. Reclamar poderia significar ser despedida, e ser despedida significava voltar para as ruas. Algumas mulheres aceitavam pagamentos extras de clientes ricos, uma linha tênue que poderia facilmente se transformar em prostituição completa. Mas Ellen era diferente. Ela tinha orgulho, mesmo em circunstâncias miseráveis. Recusava propostas indecentes, mesmo quando significava passar fome. Mantinha-se limpa tanto quanto possível, lavando-se com água fria em uma bacia no sótão. Economizava cada centavo que conseguia, escondendo moedas em um buraco na parede. Tinha um plano. Juntar dinheiro suficiente para abrir um pequeno negócio próprio, talvez vendendo pães ou trabalhando como costureira. Foi em uma noite de outubro, quando a névoa cobria Winchester como um sudário, que tudo mudou. 3 homens entraram no barril quebrado bem depois da meia-noite, quando a maioria dos clientes já havia partido. Eles usavam capuzes que escondiam seus rostos, mas suas roupas eram de qualidade, lã fina, botas de couro bom. Nobres disfarçados, Ellen reconheceu imediatamente. Eles pediram vinho, o melhor que Thomas tinha, e sentaram-se em uma mesa nos fundos, longe das velas e da lareira. Ellen serviu-os e depois foi instruída a não se aproximar novamente. Thomas pessoalmente levou mais vinho, um comportamento estranho vindo de alguém que raramente servia clientes pessoalmente. A curiosidade de Ellen foi despertada. Havia algo na postura daqueles homens, na urgência sussurrada de sua conversa, que sugeria perigo. E perigo, frequentemente, significava oportunidade ou morte. Ela fingiu limpar mesas próximas, movendo-se lentamente, prestando atenção. O que ela ouviu fez seu sangue gelar. Os homens falavam sobre Sir Edmund Thornwood, o xerife local, um homem poderoso responsável por manter a lei e a ordem na região. Eles planejavam assassiná-lo durante a feira de outono, que aconteceria em 3 dias. O motivo era político. Sir Edmund era leal ao rei, e esses homens eram parte de uma facção rebelde que queria depor a coroa. Mas havia mais. Eles mencionaram que após o assassinato, culpariam os mercadores judeus da cidade, iniciando um pogrom que permitiria saquear suas propriedades e consolidar poder. Era um plano cruel e calculado que resultaria em dezenas de mortes inocentes.
Ellen se afastou lentamente, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ela havia descoberto uma conspiração que poderia mudar o destino da cidade. Mas o que poderia fazer? Ela era ninguém, uma mulher pobre que trabalhava em uma taberna. Quem acreditaria nela? E mais importante, se os conspiradores descobrissem que ela havia escutado, sua vida não valeria nada. Durante o resto da noite, Ellen serviu mecanicamente, sua mente trabalhando freneticamente. Os homens eventualmente partiram, deixando moedas de prata generosas, muito generosas, o tipo de pagamento que compra silêncio. Thomas embolsou o dinheiro com um sorriso satisfeito. Ele sabia, estava envolvido. Estava. Ellen não conseguiu dormir aquela noite. Deitada em seu colchão de palha no sótão, ouvindo os roncos das outras mulheres, ela pesou suas opções. Poderia simplesmente esquecer o que havia ouvido. Não era problema seu. Ela tinha seus próprios problemas, sua própria sobrevivência para se preocupar. Mas então, pensou em Sir Edmund, que uma vez havia intervindo quando um nobre bêbado estava causando problemas na cidade. Pensou nos mercadores judeus. Ela conhecia alguns deles do mercado, pessoas trabalhadoras que sempre a trataram com respeito, algo raro em sua vida. Pensou nas crianças que morreriam se um pogrom começasse. Ao amanhecer, Ellen tomou sua decisão. Ela pediria uma manhã de folga a Thomas, alegando estar doente. Então iria até a residência de Sir Edmund e contaria o que havia ouvido. Se ele não acreditasse nela, pelo menos teria tentado. Se os conspiradores descobrissem e viessem atrás dela, bem, pelo menos teria feito a coisa certa. Mas chegar até Sir Edmund não seria fácil. Ela era uma mulher pobre tentando falar com um dos homens mais poderosos da região. Os guardas na entrada provavelmente a expulsariam. Ela precisava de um plano melhor. Ellen lembrou-se de Isaac, um velho mercador judeu que frequentemente comprava pães no mercado onde ela às vezes fazia compras para Thomas. Isaac tinha conexões, conhecia pessoas. Se ela contasse a ele sobre a conspiração, ele poderia ter meios de chegar a Sir Edmund mais rapidamente. Ela encontrou Isaac em sua tenda no mercado, vendendo tecidos importados. Quando ela pediu para falar em particular, ele inicialmente pareceu desconfiado. Afinal, por que uma mulher de taberna quereria falar com ele? Mas algo na urgência de Ellen o convenceu. Em voz baixa, em um canto dos fundos da tenda, Ellen contou tudo. Isaac ouviu em silêncio, seu rosto enrugado tornando-se cada vez mais sério. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou por que ela estava arriscando tudo para avisá-los. Ellen não tinha uma resposta grandiosa. Disse apenas que havia visto muita injustiça em sua vida e que se podia impedir um pouco dela, tinha que tentar. Isaac tinha conexões que Ellen não poderia ter imaginado. Dentro de 2 horas, ela estava diante de Sir Edmund pessoalmente, em uma sala privada de sua residência. O xerife era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto muitas batalhas. Ele ouviu o relato de Ellen com atenção crescente. Ele fez perguntas detalhadas, descrições dos homens, exatamente o que haviam dito, que horas haviam chegado, quanto haviam pago. Ellen respondeu tudo o que conseguia lembrar. Sir Edmund então chamou seus homens de confiança e começou a organizar uma resposta. Nos 2 dias seguintes, os agentes de Sir Edmund investigaram discretamente. Eles identificaram os conspiradores, 2 nobres menores insatisfeitos com a coroa e um cavaleiro banido que havia retornado ilegalmente. Na manhã da feira, quando os assassinos se posicionaram para executar seu plano, foram capturados por guardas disfarçados. A conspiração foi desfeita antes que pudesse causar dano. Sir Edmund, em um raro ato de gratidão genuína, recompensou tanto Isaac quanto Ellen. Para Isaac, garantiu proteção adicional para a comunidade judaica. Para Ellen, ofereceu algo mais valioso que ouro. Uma posição como governanta em sua própria casa, com salário justo e respeito.
Ellen deixou o barril quebrado uma semana depois. Thomas ficou furioso ao perder uma de suas melhores trabalhadoras, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela empacotou suas poucas posses, algumas roupas remendadas, suas moedas economizadas, uma faca pequena que havia sido sua constante companheira. Enquanto caminhava pela última vez pelas ruas que conhecia tão bem, Ellen olhou para trás uma vez. O barril quebrado continuaria funcionando, com outras mulheres fazendo o trabalho brutal que ela havia feito. Mas, pelo menos, uma delas havia escapado. Sua nova vida não seria fácil. Ainda seria uma servente, ainda teria que trabalhar duro, mas teria dignidade, segurança e a chance de construir algo melhor. Mais importante, ela havia aprendido uma lição valiosa. Mesmo as pessoas mais comuns, mesmo aquelas que a sociedade considera invisíveis, podem mudar o curso da história quando têm coragem de agir. A história de Ellen nos mostra como era realmente a vida nas tabernas medievais. Não eram lugares românticos de aventura e camaradagem, como os contos populares sugerem. Eram negócios brutais, onde mulheres pobres vendiam seu trabalho e frequentemente sua dignidade para sobreviver. As tabernas eram centros sociais essenciais na Idade Média, lugares onde notícias eram trocadas, negócios eram fechados, conspirações eram tramadas e segredos eram revelados. Mas para aqueles que trabalhavam lá, especialmente as mulheres, eram lugares de perigo constante, exploração e luta diária pela sobrevivência. Ellen teve sorte. A maioria das mulheres em sua posição nunca escapava. Trabalhavam até ficarem velhas e doentes demais para serem úteis, então eram descartadas sem pensamento. Algumas morriam jovens, vítimas de violência, doença ou desespero. Outras aceitavam a degradação como inevitável e faziam o que podiam para sobreviver mais um dia. Mas histórias como a de Ellen nos lembram que mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a coragem e a decência humana podem prevalecer. E que as pessoas que a história geralmente esquece, os pobres, os servos, as mulheres que trabalhavam nas sombras, eram tão humanas, tão complexas, tão dignas de serem lembradas quanto qualquer rei ou cavaleiro. E aí, o que acharam da história de Ellen? Conseguiram ter uma ideia de como era realmente a vida nas tabernas medievais? A realidade estava muito longe dos filmes e séries, né? Se você gostou desse tipo de história que mistura narrativa envolvente com fatos históricos reais, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdos assim. E se você ainda não é inscrito no canal Espadas e Cinzas, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana trago conteúdos sobre a vida real na Idade Média, sem romantização, mostrando como as coisas realmente eram. Deixa aqui nos comentários que outro aspecto da vida medieval você gostaria que eu explorasse. Quer saber como era a vida dos camponeses, dos soldados, dos mercadores? Me conta aí. Um forte abraço e até a próxima história nas sombras da Idade Média.